volta, hoje é dia do seu direito aqui no Falando Nisso, né, Sanseverino? Assunto que é perrengue, né? Olha, eu vou te falar, Solange, é tanta pergunta aqui de dúvidas sobre condomínio atrasado, aluguel, se a pessoa tem ou não que arrumar a casa que de repente com o tempo aí começou também a ficar meio deteriorada. Então a gente está anotando aqui, mas a gente vai voltar a falar com ela, Solange, que tá cheia de perrengue, né, Tati? Aliás, parabéns para a nossa produção, para a Mariana e para a Gabi, porque a gente sempre tem pessoas para participar, mas é tanto perrengue que a gente priorizou a Tati hoje, porque os perrengues da Tati atendem os outros perrengues, né? São vários perrengues, né, doutora? Obrigada, Tati. Vamos para o perrengue número 3 agora, Fih. Diga lá. Vamos lá. Sobre o livro de ocorrência. A gente sabe que no condomínio fica o livro de ocorrência na portaria para os moradores deixarem as reclamações deles, né? E existe passo a passo que o síndico deve fazer, né? No caso, a notificação e depois as multas, né? Se for várias vezes a mesma ocorrência. Mas e no caso, e quando o síndico não está multando, como que a gente deve cobrar do síndico? Quando a gente vê que aquele caso está ali persistindo, a gente está deixando a ocorrência lá no livro, mas a gente não está vendo as multas acontecerem. Ok, então. E aí, doutora? Então, é atribuição do síndico, né? Zelar, fazer o acompanhamento do livro de ocorrência, tomar as medidas, aplicar multa. Quando o síndico não está fazendo nenhuma dessas atribuições que compete a ele, a alternativa é destituí-lo, né? Porque precisa prestar um bom trabalho para que o condomínio funcione de forma adequada. Se isso não está ocorrendo, a opção que a gente vê, infelizmente, é fazer destituição, substituir o síndico, Ô, Tati, não tenha dó, viu, filha? Não tem, porque no meu prédio nós fizemos isso. O Lucas sabe. Arrumamos um perrengue na reunião e destituímos o cidadão, viu, Luquinha? Destituímos. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho. Tati, não desliga não, filho, porque seus perrengues estão ajudando muita gente aqui. E quando a pessoa aluga o imóvel, a Janaína, por exemplo, de Caraicica, olha essa história, Luquinha, ela alugou o imóvel, só que estava no nome do marido. E, infelizmente, o marido morreu. Um beijo para Cariacica. Ela quer saber como é que ela faz agora. Então, quando a pessoa morre, o companheiro, o cônjuge, subroga-se nos direitos e nas obrigações. Então, assim, ela pode continuar, ela vai permanecer normalmente no imóvel, mas seria interessante fazer um aditivo para que ela continue constando como parte locatária nesse caso, já que o locatário era o marido e ele faleceu, tá? Mas isso não quer dizer que o contrato tem que ser rescindido. Subroga-se nos direitos e nas obrigações. Vale lembrar sempre o seguinte, né? O toque que a gente dá, porque a gente aprendeu com vocês também, com os nossos colaboradores. Sempre que tiver dúvida, procura a Ordem dos Advogados do Brasil, procura um advogado, procura uma faculdade de direito, só não faça sozinho, porque quando se trata de direito no país, né, doutora, tem vários pontinhos aí que a gente não conhece, os advogados conhecem. Sim. Aliás, vamos destacar isso, que o índice que corrige a maioria dos contratos de aluguel recuou de junho para julho, mas apesar disso, em 12 meses, a alta acumulada passa dos 8%. Mas como a oferta também de imóveis anda maior do que a procura, inquilinos e proprietários têm renegociado reajustes menores, e a gente vê isso na reportagem. O aluguel é uma das principais despesas do restaurante da Patrícia. É bem nesta época que vem o reajuste anual calculado pelo IGPM, uma preocupação a mais para a empresária. Embora o mercado já tenha começado a dar alguns sinais de melhoria, esses sinais eles estão muito tímidos e a gente ainda precisa fazer um fôlego, né, para conseguir abraçar um acréscimo assim no aluguel. O IGPM em julho subiu menos do que em junho. Isso significa que, na média, os preços aumentaram numa velocidade menor. Mas quando a gente olha o índice acumulado em 12 meses, ele ficou em mais de 8%. É esse o número que serve de base para o reajuste do aluguel deste mês, bem acima das outras taxas de inflação no mesmo período. Um dos principais motivos é a alta do dólar. Este índice sofre bastante influência da moeda americana, porque leva em conta, por exemplo, produtos agrícolas no atacado e derivados do petróleo, que têm preços internacionais. Mas na prática, nem todos os aluguéis devem subir na mesma proporção que o IGPM. Em momentos em que a oferta de imóveis para locação está maior que a procura, como atualmente, o que prevalece é a negociação. Para não afugentar os inquilinos, muitas vezes os proprietários aceitam um aumento menor. Isso vai depender do inquilino pleitear, né, conversar, negociar com o proprietário, mostrando que existe uma oferta grande de imóveis para alugar, que os imóveis estão com um preço relativamente barato no aluguel e que ele, portanto, não quer ter esse aumento de 8%, que é quase o dobro, né, da inflação ao consumidor nos últimos 12 meses. Foi exatamente o que a Patrícia fez. O aluguel subiria
R$ 400, mas ela convenceu o proprietário a não fazer reajuste. A gente tem que ter essa atitude proativa, essa postura de ir atrás do proprietário, negociar, para chegar num acordo que fique cômodo para ambos os lados. O Luiz é o dono da casa que a Patrícia aluga e de outros imóveis comerciais em Porto Alegre. Neste ano não aumentou a maioria dos aluguéis. Em um caso, até baixou o valor para não perder um bom inquilino. Pago rigorosamente em dia, cuido no imóvel da gente, né? O inquilino saindo hoje, tu tem que arcar com as tuas taxas, que seja seguro, incêndio, condomínio, IPTU. Então a gente prefere manter os inquilinos dentro dos imóveis. Excelente proprietário esse. Agora, doutora, vamos lá. Eu vou negociar com o meu proprietário para não ter esse reajuste, né? Para manter um valor mais baixo. O proprietário fala, não quero. Quanto tempo eu tenho para entregar o imóvel? Então, aí vai depender do prazo que consta no contrato para notificação, normalmente 30 dias, tá? Mas vale a pena a gente ressaltar que o reajuste, ele é válido, ele é devido se ele tiver pactuado, tá? E ele é justo porque ele serve para compensar a inflação, mas realmente em tempos difíceis a gente entende que às vezes seja melhor negociar e o proprietário também não ficar com o imóvel parado, do que fazer uma exigência e inviabilizar a locação, enfim, acabar culminando numa rescisão, tá? Mas a princípio, ele é válido e ele é legal, tá? Se tiver previsto e o proprietário não quiser negociar, infelizmente a pessoa precisa desocupar, enfim, tá? Ok, então o proprietário tem razão porque está lá, é contrato. Perfeito, Sol. Fazer essa perguntinha e deixar no ar da Silvana de São José dos Campos. Ela diz que é proprietária e diz que a inquilina não paga há 3 meses. Mas qual o problema que ela coloca aqui, Sol? Aluguel por conta, não tem imobiliária, não tem contrato. Então a gente já te ajuda, Silvana, dando um toque para você e para quem está em casa também. É o caso do Juraci, que fez contrato no fio do bigode. O homem aumentou o contrato do Juraci. Ô, Juraci, vamos tentar ver o que você pode fazer, meu rapaz. Bom, deixa eu dar um toque. Você quer empreender e quer aprender como transformar, de repente, seus seguidores daqui em clientes? Então, anota aí. No dia 2 de agosto, vai ter um workshop no Hyde Park, em São José dos Campos, às 7 da noite. Várias dicas de como ganhar destaque nas redes sociais, alavancar a carreira profissional é imperdível com essa querida, a Carol Cantelli, Decore Mais, é fantástico. Ela entende tudo sobre como transformar os seus seguidores em empreendimento, em clientes, Luquinha. Mulher bonita, né, Ela é gente? linda, né? Linda demais, né? Comentar com vocês que o corpo do piloto Antônio Traversi, que morreu na queda do avião em São Paulo, isso na noite de domingo, foi velado hoje de manhã em Caçador, no oeste catarinense. Outras 6 pessoas seguem internadas e uma pane no trem de pouso frontal pode ter causado o acidente. Depois de 2 aproximações, o piloto tentou pousar numa terceira vez e esse bimotor acabou capotando na pista e o vazamento de combustível só que provocou esse incêndio. Você vê, ele parece um avião de papel, né? Ele vira de ponta cabeça, assim, e bate de bico. Um milagre ter pessoas sobreviventes ainda. Com certeza. Sol, bom, no próximo bloco a gente conversa mais com você, então, tirando dúvidas. Mas olha que bacana também receber carinho. A gente faz questão de colocar aqui no programa. Olha, Solange, eu respeito homem que não tem medo de varrer um chão e de passar um pano. Então, por isso, meu amigo, a gente respeita muito. Você é um exemplo. Olha só. Oi, Luca. Oi, Sol. Tudo bem? Estou na faxina hoje aqui, mas estamos ligados em você, hein? Beijo. Tchau.